A única pessoa que pode fazer discípulos é aquela que é discípula. É impossível multiplicar o que não somos. Nós reproduzimos conforme a nossa espécie e para multiplicarmos discípulos de Jesus, em primeiro lugar, devemos nos encontrar nessa condição. E para sermos discípulos, precisamos estar totalmente comprometidos com o nosso crescimento espiritual. E esse processo não é automático. Requer total rendição ao senhorio de Cristo, perseverança e disciplina. Antes de cuidar, precisamos ser cuidados. Você está cuidando bem de si mesmo? Pessoas de confiança têm liberdade para apontar áreas frágeis e ministrar em sua vida. Hoje vamos abordar passos para o nosso crescimento, instruções bíblicas para o nosso coração permanecer protegido e bem cuidado. O crescimento espiritual não acontece automaticamente na vida de um discípulo. Apenas ouvir boas mensagens e ler reflexões inspiradas não é o suficiente. É a verdade aplicada que muda nossas vidas. E tantas vezes nós temos uma percepção errada a respeito desse crescimento. A maturidade espiritual não pode ser medida pelos dons espirituais, por exemplo, nem mesmo pelo serviço na igreja. Uma pessoa cheia de dons pode estar vivendo em pecados sombrios e ainda assim ser aplaudida em seu ministério. Crescer em maturidade espiritual é adotar a palavra de Deus como bússola constante. A verdade crida e aplicada é o que nos leva a crescer. Não somos chamados para apreciar ou admirar a verdade, mas para aplicá-la em nossas vidas. Nosso ministério flui de quem nós somos. Se eu, como pastor, desejo uma igreja que ouve a Deus e se move pela palavra, eu preciso experimentar essa dimensão. Se você, como um líder de grupo pequeno, por exemplo, deseja ver pessoas crescendo, você precisa ser o exemplo. Por esse motivo, devemos cuidar bem de nós mesmos. Se falharmos nesse trabalho, qualquer avanço ou resultado será temporário ou superficial no nosso ministério. Na primeira carta de Paulo para seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, nos versos 11 até o 16, vemos uma série de instruções e recomendações que abrangem duas grandes áreas: nosso caráter e vida interior e, em segundo lugar, nosso ministério. Precisamos intencionalmente nutrir ambas as áreas, mas tudo começa dentro de nós. No versículo 16, a instrução de Paulo para seu discípulo é clara: cuide de você mesmo e da doutrina. É um imperativo com dois aspectos importantes. Ninguém tem o direito de cuidar da doutrina se não está cuidando bem de si mesmo. A aplicação da doutrina traz resultados nas nossas emoções, nos relacionamentos, na família, produz crescimento completo. Precisamos cuidar bem de nós mesmos. E nessa jornada de cuidado pessoal, um grupo de discipulado ou grupo pastoral nos auxilia demais. Podemos intencionalmente apresentar áreas do nosso crescimento e pedir o auxílio necessário. Ter um mentor ou discipulador também faz toda a diferença, assim como Paulo fez toda a diferença na vida de Timóteo. Nesse texto fica claro que o apóstolo se importava com seu filho na fé e queria ajudá-lo a crescer. Por isso, ele tinha liberdade para falar com ele, utilizando palavras no imperativo: dedique-se, medite, cuide, continue. Não são apenas exigências, mas orientações de um companheiro de processo. Olha para você agora e responda: quem tem liberdade para falar com você no imperativo? O discipulado é um relacionamento de amor e aceitação com discípulos mais maduros na fé. Pessoas que nos amam e, porque nos amam, têm legitimidade para nos confrontar, instruir e corrigir. Como líderes, não devemos fugir da prestação de contas. Atividade que deixa claro como estamos caminhando. Devemos entender que essa prestação é para nos ajudar a melhorar, para que possamos ser o modelo que queremos para as outras pessoas. Paulo diz para Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Paulo também se preocupa com a igreja, não só com Timóteo, mas fica claro que o crescimento da igreja é consequência do crescimento do seu jovem discípulo. Por isso ele começa com a instrução:
cuida de você mesmo. Ao mesmo tempo, nada pode tomar o lugar do ato de estar aos pés de Jesus e deixar que Ele cuide de nós. Paulo orienta Timóteo a ser um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta e na pureza. No início desse capítulo 4 de 1 Timóteo, a recomendação é: se exercite pessoalmente na piedade. O exercício da piedade equilibra nossa vida, mas envolve treino e dedicação. Somos chamados a perseverar em nossa relação com Deus, sendo presentes nas disciplinas espirituais, ouvindo a voz de Deus. Paulo reforça no versículo 15: medite nessas coisas, dedique-se a elas. Ao ouvirmos a direção de Deus, podemos avançar com profundidade, amadurecendo intencionalmente. Por meio de um tempo devocional de qualidade, nos encontramos com Jesus, ouvimos sua voz e alinhamos o nosso coração e mente com Ele. Como um grande músico falou certa vez: se eu não ensaio por um dia, eu percebo. Se eu não ensaio por 2 dias, meu cônjuge percebe. Se eu não ensaio por 3 dias, o mundo inteiro percebe. Passar tempo com Deus faz toda a diferença. Além de começar o dia com Jesus, precisamos andar o dia todo com Ele. E isso requer tomar como sagrado o estilo de vida apresentado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. O filho não pode fazer nada de si mesmo, pode apenas fazer o que vê o Pai fazendo. Devemos viver na dependência constante de perguntar para Deus o que Ele está fazendo. Isso implica em aprender a se aquietar, entrar em silêncio atento para ouvir a Deus em diversos momentos. Cuidar de nós mesmos implica estar diariamente na fonte, recebendo renovo e direção. Todo líder, obreiro ou pastor precisa de tempos de renovo e também de alguém que pode lhe chamar para esse momento quando a gente se perde no corre-corre do ministério. Nesse estudo, Deus ministrou ao meu coração a respeito da necessidade de manter o foco no cuidado pessoal. Eu quero me comprometer nesse sentido. Desejo cuidar melhor de mim mesmo, cuidar da doutrina, assim como Paulo recomendou para Timóteo. Em primeiro lugar, desejo investir mais tempo no meu relacionamento com Deus. Desejo me silenciar para ouvir sua voz diariamente. Me comprometo a me organizar para que as demandas do ministério e também da vida não me afastem desse propósito. Para isso, defini um horário e um local a fim de me dedicar com mais qualidade a esses momentos. Desejo ter, assim como Timóteo, alguém com liberdade para falar comigo no imperativo. Quero estreitar ainda mais o meu relacionamento com meu mentor ministerial para que eu possa ser ministrado e cuidar melhor do meu coração, do meu caráter, da vocação também. Quero tomar a iniciativa para que esses encontros mensais aconteçam e tenham um tempo específico para a aplicação daquilo que foi conversado. Também, como Timóteo, não quero ser negligente com o dom que recebi. Desejo cuidar da doutrina, no sentido de estar sempre disposto a estudar e a crescer no trabalho que o Senhor me confiou. Que a minha vida possa revelar aquilo que eu prego. Outra implicação importante do meu cuidado pessoal está em minha participação no grupo de discipulado que eu faço parte. Eu quero me preparar bem para esses encontros, quero discernir áreas onde eu preciso avançar e também apresentar essas áreas vulneráveis ao grupo, dando permissão para ser acompanhado e confrontado por meio da palavra. E você? O que Deus falou com você por meio desse vídeo e também por meio desse estudo? Como você pode aplicar na sua caminhada o que você aprendeu aqui? Separe alguns minutinhos agora para responder essas questões e pensar também em aplicações práticas para a sua caminhada. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.